Muito bem, pessoal. Então a gente já viu os candlesticks. Vamos agora então ver os principais candles, tá? Também falando sobre candlesticks, tá? Tem um livro aí muito bom que eu recomendo a todos, tá certo? Que é este livro aqui sobre candlesticks, tá certo? Esse livro muito bom. Tem o resumo de praticamente todos os candles aí mais utilizados no mercado, né? Recomendo aí fortemente esse livro do Carlos Alberto, tá certo? Sobre candlesticks. Então vamos seguir aqui e vamos ver alguns dos principais candlesticks do mercado, tá? Então, os primeiros que aparecem aqui pra gente, tá? O primeiro candle que a gente está vendo aqui de evento, tá certo? Que é o candle relevante, porque se a gente olhar o mercado, tá? A gente vai ver que nem todos os candles chamam a nossa atenção. Tem alguns que chamam mais em particular, como por exemplo, este candle aqui chama muita atenção, tá certo? Esse candle aqui chama atenção também. Talvez não tanto quanto aquele anterior, mas chama atenção. Esses candles têm nomes, tá? Esse candle que tem uma sombra inferior chama atenção. Então todos esses candles aqui chamam a nossa atenção. Eles têm seus nomes em específico e é neles que a gente vai ficar de olho, tá? Então vamos lá. Marubozu. O Marubozu é o candle que a gente viu que de certa forma ele entrega pra gente mais corpo, muito mais corpo. Praticamente mais de 80% dele é composto de corpo, pouquíssimas sombras ou no limite nenhuma sombra, tá certo? Tanto superior quanto inferior. E ele pode ser um marubozu de elefante, que a gente fala marubozu, elefante é por causa do tamanho dele, mas ele pode ser um marubozu, né, comprador, certo? De alta, que a gente fala. Aqui tá como Bull Elephant Bar. Por que é Bull Elephant Bar? Porque o Bull é de touro, por causa da bolsa. O touro significa a bolsa subir. E o urso significa a bolsa cair, que é o Bear, tá? Então você vê, se você tem um candle de bastante corpo, pouca sombra, a gente está falando de um candle de compra, tá certo? Porque ele é verde. Marubozu, que pode ser conhecido também como uma barra elefante de compradores de touro, tá? Bull Elephant Bar, ou seja, uma barra elefante comprador, uma barra elefante de touros. O caso inverso do Marubozu de queda, tá certo? Marubozu de queda, a gente está falando de um Bear Elephant Bar. Por que Bear Elephant Bar? Porque é uma barra elefante de venda, são os ursos. Por que na bolsa tem os touros e os ursos? O touro, quando ele dá a chifrada por baixo, então imagina que tem alguma coisa aqui, se ele der aqui a chifrada, o negócio vai subir. O urso, ele dá a patada. Então se o urso der a patada, ele vai cair. Então por isso que tem essa simbologia na bolsa de valores, tá? Os touros e os ursos, tá certo? Isso é uma coisa que ficou muito conhecida no mercado, que é quando o mercado starta ali um forte movimento de alta, está atrelado aí aos touros e aos ursos, o movimento de queda do mercado, tá? Então, essa barra é uma barra relevante, é uma barra que chama atenção e é conhecida também como uma barra elefante, o Marubozu, tá certo? Por quê? Veja aqui, ó. Essa barra grande aqui, ó. Essa barra grande que está aqui no nosso gráfico, tá certo? Essa barra grande que está aqui no nosso gráfico aqui, o que ele mostra aqui para nós? Bastante força compradora. Então você concorda que isso aqui é o touro, tá? É o touro que veio e bateu no nosso gráfico aí. O touro veio, pum, bateu e o mercado subiu com tudo, tá? É uma barra elefante. Por que elefante? Porque, olha, pega o gráfico aqui. Qual que é a barra que mais se destaca nesse gráfico? Não é essa barra que temos aqui, ó,
às 18h31, essa é a maior barra nesse time frame. Se essa é a maior barra nesse time frame, de certa forma ela é a barra que mais se destaca, ela é uma barra elefante. Não tem como um elefante passar na tua frente e você não ver um elefante. Por isso que ela fala barra elefante, tá? Então a barra elefante ela tem essa simbologia, ela é algo fácil de ver, Mas em todo caso, essas barras aqui, ó, elas também são Marubozu, tá certo? Ó, essa barra também é uma barra Marubozu, tá certo? Essa barrinha aqui é uma Marubozu, porque tem mais corpo do que sombra, sombrinhas pequenas. Talvez não tão destacadas quanto a barra elefante, tá certo? Por isso que essa terminologia de barra elefante que vem do Oliver Velez ajuda muito, porque ele nada mais é do que um Marubozu que se destaca, tá legal? E aí você tem o de compra e o de venda, lembra das nossas aulas anteriores. Além disso, a gente tem os candles que a gente fala que são os candles spinning tops. Esses spinning tops, tá? Eles são candles neutros. Na maior parte das vezes do mercado, os candles que se formam, eles são neutros. Eles não indicam uma direção clara, tá certo? Aqui, a direção é clara. A direção aqui é positiva, de compradores assumindo o poder, tá certo? É o cara que comprou aqui para baixo, começou a comprar, de certa forma, ele foi ganhando poder nesse mercado, tá certo? A gente não vê uma resistência dos vendedores em nenhum momento. O mercado vai que vai, tá? Assim como no de queda, você não encontra um suporte dos compradores, tá? O mercado vai que vai para baixo com tudo. O candle spinning top, ele como fica metade sombra, metade corpo, tá certo? Se você dá uma olhada nele, dividir ele até em 3, ele geralmente tem mais sombra do que corpo, fica aquela dúvida, olha, para onde será que esse mercado vai? Tá? É um candle de evento, é um candle relevante, porque o spinning top ele acaba sendo um candle que se destaca. Existem candles piores que um spinning top, tá? Mas fica aquele negócio, é um candle neutro. Se romper para cima, até pode ser que dê um trade. Se romper para baixo, pode ser também que dê um trade, tá? Fica aquele viés. Outra coisa sobre essas barras, tá? Existem muitos setups que a gente fala no mercado que diz o seguinte, olha, se eu vejo uma barra Marubozu, elefante, que se destaca, eu posso colocar minha compra ao momento que abre uma nova barra e ela rompe para cima, porque essa barra tem força, tá? Nesse caso do spinning top, já é perigoso, porque você fica, será que isso aí tem força? Será que não tem força? O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, olha, a hora que você olha aqui o mercado, a gente vê essa barra vermelha é uma barra de destaque, certo? O tamanho, a gente pode medir essa barra. Se a gente vier aqui e medir essa barra vermelha, a gente vai ver que ela acaba sendo a maior desse período que está aqui, até então. Então essa barra é a maior. É uma barra elefante, tá certo? De queda. Eu posso dizer o seguinte, bom, então se eu estou vendo uma barra elefante de queda, eu vou colocar uma venda no mercado assim que abrir uma nova barra e essa barra perder a mínima. E eu coloco um stop no outro lado dessa barra. Então eu tenho minha entrada e meu ponto de stop. Tá legal? Por quê? Porque é uma barra elefante, é uma barra de venda que tem contexto, um Marubozu, tá certo? E a gente ainda pode confirmar se tem volume. Tem volume? Posso fazer o trade. Então veja, essa é a aplicação para uma barra elefante, tá certo? Agora, quando a barra é neutra, vejamos, essa barra aqui é neutra, essa barra verde aqui, ó. Uma barra verde neutra. Uma barra verde neutra, já não dá para eu saber. Será que isso volta a cair? Será que isso volta e vai subir? Olha a dificuldade do mercado. O mercado já apresenta dificuldade aí. Já não ficou tão fácil como parece, tá? Então, tem que tomar cuidado com as barras. Por isso que a gente fala, a barra neutra, ela é neutra, tá? A barra elefante, ela indica. Barra elefante de venda
indica que esse mercado pode cair. Barra elefante de compra indica que esse mercado pode subir, tá? Essa é a indicação. Uma barra elefante, tá? Bem localizada no mercado. O que seria uma barra bem localizada no mercado? Vamos supor aqui, ó, você põe a média móvel de 200, tá? Lembra que a gente falou o seguinte, ó, o ativo ele tem a média móvel de 200 e o ativo anda numa espécie de banda da média móvel de 200. Veja como essa barra Marubozu de venda, barra elefante, tá? Ela saiu da zona, tá? Sombreada da média móvel de 200. Não só isso. A partir desse momento a gente vê um pivô armado, tá certo? Qual que é o pivô? O pivô que vem já daqui de cima, tá certo? Ele arma aqui para baixo, ele já tem até um outro pivôzinho prévio aqui. E aqui ele arma saindo da região da média móvel de 200. Ele é um pivô na média móvel de 200. Lembra que a gente viu isso lá atrás, tá certo? Então, a hora que você começa a juntar todo o contexto, você fecha um ciclo tão legal do mercado que você começa a pegar entradas boas no mercado, tá certo? É isso que a gente está buscando. E essa barra é uma barra relevante, tá? Veja, é completamente diferente essa barra se fosse uma barra neutra, tá? Uma barra neutra. Não, ele está rompendo uma barra de força, tá certo? De certa forma, a gente sabe o seguinte, em termos de localizações. Se eu pegar uma barra elefante que está partindo da média móvel de 200, ela não é tão forte como se fosse uma barra elefante de venda afastada superior da média móvel de 200, ou uma barra elefante de compra afastada inferior à média móvel de 200. Porque ali ela marca talvez um ciclo que se acaba, e como ela está afastada da 200, ela pode voltar. Veja que essa é uma aplicação mais para o day trade, não uma aplicação pro swing trade, tá certo? No swing trade ela pode cair lá para baixo e ir embora, cair e não voltar nunca, dependendo do papel que você pegar, dependendo da ação, tá certo? A ação pode, sei lá, uma empresa que pode quebrar, tá certo? Ou uma empresa que acaba subindo tanto que uma barra elefante ali na localização mais acima não tenha tanta relevância, isso no gráfico diário. O mercado é em fractais? Só que pode demorar tanto, não é que ele nunca volta, mas pode demorar tanto que você vai se cansar de esperar. Agora, no day trade, não tem como, tá certo? Ela se afasta, uma hora ou outra ela volta na média móvel de 200. Ela se afasta, uma hora ou outra ela volta na média móvel de 200. No day trade não tem como, tá? Uma hora ela sempre volta, a não ser que quebre o papel no mesmo dia. O que é praticamente difícil. Já vi acontecer, mas é difícil, tá? Então essa é a aplicação das barras aí no nosso mercado. Então você tem a barra Marubozu, barra elefante de compra, Marubozu, barra elefante de venda, barra neutra ou spinning top, tá? Seguindo, a gente tem as barras de caudas, que são aquelas barras que mostram o seguinte, olha, em determinado momento, o mercado, por exemplo, pode ter aberto aqui, caiu, atingiu a mínima, mas voltou e fechou aqui. E aí você tem o fechamento dela aqui. Nesse caso, se isso acontecer, isso daqui vai ficar em verde. Vai ficar em vermelho, desculpa. Se isso acontecer, isso vai ficar em vermelho. Porque ela abriu um pouquinho aqui acima e fechou um pouquinho aqui abaixo. Mas pode acontecer de eu ter um movimento um pouco diferente desse. De eu ter a abertura, aí ela cai, volta e fecha acima. Aí nesse caso ela fica verde, a barra, ou branca, com uma cauda inferior. Se ela abrir de uma certa forma, abriu, tá? E aí ela começa cai, volta, mas fica inferior
e fica sombra e fecha, ela pode ficar vermelha, uma barra preenchida. Ela pode ser de ambas as cores, por isso que eu desenhei em amarelo, tá certo? Ela tinha o seu desenho, tá? Na cor certa. Olha, isso aqui pode ser tanto verde como vermelho, tá? Isso aqui pode ser tanto vazio, né? Sem cor, ser branca, ou pode ser preenchida, ser da cor preta aqui. Então, você vê, não tem uma linha de raciocínio onde você fala assim, olha, ela é mais relevante se ela for vermelha ou se ela for verde. É claro que, assim, o que está por trás dessa barra não está importando muito com relação à cor. Mas, dependendo da cor, importa mais. Principalmente se for em um momento de inclinação do mercado. Tipo, o mercado está querendo reverter, tá certo? Então, vejamos. Essas barras a gente pode chamar de barras de cauda. Então, no caso, cauda inferior, que é o bottoming tail bar. O bottoming tail significa barra de cauda interior, tá certo? Você também pode ouvir falar enforcado, que é o hanging man, quando no topo, se você identificar uma barra como essa, no topo do mercado, ela é enforcada, ou seja, eu tenho meu gráfico está rolando, e aí soltou uma barra como essa lá no topo. Isso daqui se chama enforcado, tá certo? Imagina que é uma pessoa que foi enforcada aqui. Por isso que é o nome, enforcado. Tá legal? Agora, quando esse padrão aparece embaixo, na zona inferior do gráfico, ela é um martelo, porque ela parece um martelo. Imagina que ela vai dar uma martelada, pum, para subir, tá? Então, quando no fundo, martelo, que é o hammer. Quando no topo, enforcado, hanging man. E eu vou acabar aqui e vou resumir, de acordo, igual o Oliver Velez traz na apostila dele, tá? Eu vou resumir isso aqui como barra de cauda de fundo. Ela tem uma cauda no fundo, tá certo? A implicação dessa barra para mim é muito simples. Em algum determinado momento, esse mercado era vendedor. Em algum determinado momento, esse mercado tinha uma espécie de uma barra elefante na queda. Só que ali depois, o mercado voltou e acabou fazendo uma barra verde, tá? Então, em algum determinado momento ele era um mercado de queda e agora ele é um mercado de alta. Se eu juntar essas duas barras, eu vou ter a formação desse padrão. Quando essa barra verde, que está aqui, ou a barra vazia, né, no caso, for maior que a abertura do candle anterior, ela fica verde. Quando for menor, ela fica vermelha, tá certo? Mas a indicação é a mesma. É um movimento que era em algum determinado momento, isso daqui era vendedor, em algum determinado momento, e logo depois passou a ser comprador, tá certo? Então a força disso daqui é de levar o mercado para cima, mas não quando está no topo, porque se tiver num topo do mercado, pode ser um movimento de exaustão que vai querer romper pela mínima e aí ela vai passar a ter o nome de bottoming tail takeout, tá? Bottoming tail take out, que é quando ele acaba saindo por fora, embaixo, tá? Take out, quando você tem essa barra de bottoming tail que é rompida pela sua zona inferior, tá? Ou de uma maneira até atrasada superior. Então, tem essas aplicações em cima da barra bottoming tail. Com relação à barra topping tail. O topping tail é o inverso da barra bottoming tail. Um é o inverso do outro, tá certo? É a barra de cauda no topo. Então, você tem uma cauda de topo. É uma barra de cauda de topo. Tem a mesma implicação. Em algum momento, tá? Esse mercado abriu e subiu, tá certo? Só que depois ele voltou, fechou e deixou a sombra, largou a sombra lá e fechou o mercado. Se ele, tá? Da sua abertura, então teve a sua abertura. Se o fechamento for menor que a abertura,
tá? Ele fica vermelho. Se o fechamento for maior que a abertura, ele fica verde, tá certo? Então, veja, não importa muito com relação à cor. O que importa é que em algum momento os compradores bateram nesse mercado, ou seja, em algum momento esses compradores puxaram esse mercado para cima, mas não bastou muito tempo para os vendedores entrarem em ação e buscarem o preço mais para baixo desse mercado, tá legal? E se você somar isso aqui, você chega nesta barra, tá legal? Coisas importantes, você tem a tendência, então eu tenho a tendência do meu gráfico, tá certo? Quando eu tenho uma barra de cauda no topo, é chamado de estrela cadente, shooting star. Toda vez que eu tiver uma barra no topo, é estrela cadente. Agora, quando eu tiver essa barra no fundo, tá certo? Então, ó, aqui já deu para ver que é o fundo do mercado, o fundo do mercado, tá certo? Essa barra é conhecida como martelo invertido. Lembra, ó, no fundo é martelo. Se ela está ao contrário, martelo invertido. No topo é enforcado, tá? Imagina que é o desenho de uma pessoa que é enforcada lá no topo. Esse é a semelhança que é para vir desses candles, tá certo? É o enforcado. Agora, se for uma cauda ali superior, a gente fala que é uma estrela cadente, é o shooting star, tá? Obviamente, a cor não importa muito, mas se a cor for a favor da cauda, mais forte é o movimento, tá certo? Então, vejamos aqui, ó. A partir do momento, veja, eu pego aqui esse gráfico, tá certo? Eu tenho que achar alguma dessas barras. Então, aqui eu vejo barras de cauda, ó. Se eu tenho um mercado, ele está de cima, ele está subindo. Então, isso aqui eu já posso dizer, olha, tenho barras de cauda superior. Isso pode significar o quê? Olha, isso pode significar que ali, tá, é uma estrela cadente e talvez até o mercado tenha sua exaustão. A gente já sabe disso. Só que um evento não basta para eu buscar uma venda. Eu precisaria ter uma confirmação dupla. O mercado cair, fazer o pullback e continuar sua queda. E aí eu já tenho, pela indicação da estrela cadente, talvez o mercado tenha sentido a exaustão. Só que você vê, ela é uma estrela cadente de cor verde. Ela poderia ser vermelha, certo? Ela poderia ter caído um pouco mais e ficado o corpo em vermelho, mas não, ela é verde. Obviamente que se eu estou numa tendência aqui, se ela fosse vermelha, talvez ela teria mais força para jogar o mercado para baixo. Mas como ela é verde, o mercado ainda está forte, tá certo? Então, tem mais ou menos essa jogada, mas não é isso que vai implicar 100% na nossa aplicação desse trade. Veja aqui no caso, você tem um movimento de correção no mercado, tá? O mercado atingiu, fez a correção, barra de cauda inferior, barra de cauda inferior. Veja que ele pode ter um pouco de cauda na outra ponta, tá? Não necessariamente não vai ter cauda. Ele pode ter um pouquinho de cauda na outra ponta. Ele pode, tá certo? Se você tem um mercado que tem um pouquinho de cauda na outra ponta, tá? Ainda assim a cauda predominante é a inferior, que nem nessa barra. A cauda predominante é a inferior, tem um pouquinho de cauda, mas a cauda predominante é a inferior. Nesse caso, uma barra de cauda de fundo, uma barra de cauda de fundo, cauda de fundo, cauda de fundo, barras de cauda de topo, barras de cauda de topo, cauda de topo, cauda de topo, tá? Então, aonde está o predominante da barra do seu corpo. A gente vai ficar de olho nisso, tá certo? Nessas aplicações dessas barras. E é óbvio que quando a cor for a favor, então, olha, veja, eu tenho um mercado aqui subindo, 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 faz uma barra de cauda inferior e ela é verde. Opa, essa barra é verde, está a favor da minha tendência anterior. A minha tendência anterior era de alta, tá certo? Ele está a favor da minha tendência anterior. Então, se esse mercado faz a correção dele e tem ainda a cor verde, ele é mais forte. É um belo lado para eu trabalhar, tá certo? Então eu posso trabalhar
desse lado aqui do candle na ponta compradora, porque ele está mostrando essa força. Essa é a indicação de uma barra de cauda, tá? Barra de cauda. Você tem as caudas inferiores, caudas superiores. Tá legal? Então a gente já viu aqui os dois tipos aí, né? Tanto o Marubozu, que são barras fortes. O Spinning Top é uma barra mais neutra, relevante também, mas é uma barra mais neutra. E as barras de cauda. Agora a gente vai dar início às barras de doji. Para isso, vamos fazer então um intervalo aí sobre os candles para não ficar tão extenso.